Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Sou muito grato a Deus por estar aqui com vocês nessa noite. Quero repetir o versículo chave desta comemoração dos 11 anos da Assembleia de Deus Ministério Renovar em São José dos Campos, que está em Josué capítulo 1, versículo 9. E aproveitando que você está em pé, acompanhe comigo a leitura, por favor. Diz-nos assim o texto sagrado: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quantos podem dizer amém? Amém. Toma o seu assento, por gentileza, glorificando ao Senhor. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui, esse honroso convite de ministrar neste aniversário da Assembleia de Deus Renovar em São José dos Campos. Louvo a Deus pela vida do pastor Ricardo, sua muito digna esposa, irmã Rosa, pelo grupo de obreiros e a igreja em geral nessa cidade. Louvo a Deus porque uma igreja de 11 anos é pré-adolescente, mas para uma pré-adolescente vocês estão bem para chuchu. Então só posso agradecer a Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Gildemar e irmã Sara, que estão aqui emprestados por um pouco de tempo, que o lugarzinho deles está lá em Cachoeira aguardando, né? Pastor, irmão, nem que saia escondido os crentes descobrem, né? Cheguei aqui, tem uma turma de Cachoeira que descobriram que eu vim aqui. Falei, o que vocês estão fazendo aqui? A irmã ainda falou, o senhor não contou que vinha, mas nós descobrimos e viemos atrás. Falei, meu Jesus, Deus abençoe irmã Valéria e demais irmãos que estão aqui conosco. Irmão Dimas, esposa. Enfim, queridos, quando nós olhamos para esse texto de Josué, e eu quero fazer um link com outro texto que já vou dizer para os irmãos, eu queria apenas iniciar dizendo que quando Deus fala com Josué, Deus faz uma pergunta sobre um mandamento ou sobre uma ordem que ele havia dado. O Senhor pergunta, não te mandei eu? O Senhor não está dizendo assim, eu não sugeri para você que você seja um crente animado, eu não te dei uma ideia para que você tenha bom ânimo, né? Mas o Senhor diz assim, não te mandei eu, ele faz essa pergunta, esforça-te e tem bom ânimo. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, que sem esforço e sem ânimo, nós não conseguimos conquistar nada. E o tema de vocês é sobre conquista, sim ou não? Nós queremos conquistar mais de Deus. Quem quer conquistar mais de Deus? Eu também quero conquistar mais de Deus. Mas a ordem é essa: esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Nós estamos vivendo dias, infelizmente, em que muitos crentes estão espantados, pasmados com tantas coisas. São notícias ruins, né? A situação política e econômica do país, divisões, brigas, confusões, e muitos crentes estão assim, o que vai ser de nós? Mas nós acabamos de cantar que o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, nada para a igreja do Senhor. Então o crente não se espanta. Pode ter certeza que o crente fiel, eles sabem quem tem crido, e ele pode descansar no Senhor na certeza de que Deus fará muito mais além do que pedimos ou pensamos. Quantas vezes nós não mudamos o nosso pensamento? E para que tenhamos conquistas, nós temos que ter primeiro mudança. Não é assim? Mudanças e conquistas. Se eu não mudo o meu pensamento, se eu não mudo a minha maneira de ser e viver como cristão, eu não vou conquistar nada, irmão. O próprio Josué e Caleb faziam parte de um grupo em que foram espiar a terra. Vocês se lembram disso? Foram espiar a terra prometida.
E aí 10 daqueles que voltaram disseram: não dá para nós não. A terra tem gigante, a terra, de verdade, a terra é terra boa mesmo. Mana, leite e mel. Olha, tem cacho de uva lá que precisa 2 homens para carregar. Em vez deles acharem isso uma vantagem, dizer lá tem bênção de monte, eles disseram: um problemão, tem gigante, como é que nós vamos enfrentar o gigante? Né? Mas eu louvo a Deus, porque sempre na igreja do Senhor tem os Josués e os Calebs, que estão sempre dizendo assim: não, irmãos, Deus não nos trouxe aqui para morrer, só olhar a terra, ver que realmente ela mana leite e mel e morrer aqui. Deus que nos trouxe aqui, nos fará possuir a terra, nos dará vitória. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos de bom ânimo, de esforço na fé e de consciência de que se mudarmos a nossa maneira de pensar, nós vamos ver aquilo que Deus quer que a gente conquiste na nossa vida. Eu quero fazer um link com essa mensagem de Josué para o 2º livro de Reis, capítulo 4, onde nós encontramos aquela passagem do milagre na casa daquela viúva. É um texto muito conhecido da igreja, e os irmãos sabem que quando aquela mulher, que o texto não diz nem o nome, ela tem um problema, ela tem uma mentalidade aberta para que o Deus a quem ela servia, a quem o marido dela sempre servira, podia fazer alguma coisa por ela. Então o texto diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Você pode dizer amém? Amém. Nós precisamos ter uma mentalidade de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso tem que ocupar o nosso pensamento. Nós não podemos achar que Jesus Cristo foi, Jesus Cristo é. E na língua portuguesa parece que está errado. Quando você lê este versículo, parece que você está lendo errado. Fala: escrever errado, tinha que ser Jesus Cristo foi, é e será, né? Mas Jesus Cristo é, porque Ele é o que é sempre, ontem, hoje e eternamente. Para o Senhor é a mesma coisa. Então, irmãos, nós encontramos aqui esta mulher numa situação que ela precisava de uma intervenção ou de uma mudança radical na sua situação. Há momentos na nossa vida que nós esperamos 5, 10, 15 anos por algo que precisamos. Mas há momentos na nossa vida que nós precisamos de uma intervenção divina para já, para o momento. E era o que essa mulher precisava. Qual foi a motivação para acontecer o milagre lá naquela casa? A motivação foi exatamente uma necessidade. Eu quero te levar a pensar comigo. Qual é a sua necessidade aqui essa noite? Eu tenho várias. E acredito que todos que estão aqui têm necessidade.
Você tem alguma necessidade aqui essa noite? Olha quanta gente com necessidade. E eu quero então te dizer, se há uma necessidade, há uma porta aberta para a operação do milagre. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é aquele que socorre o necessitado. Então, onde houver uma necessidade, Deus está presente para socorrer o necessitado. Glória ao nome do Senhor. Segunda coisa que estava certamente na mentalidade daquela mulher, é que o Deus a quem o esposo servira através do profeta, o Deus a quem ela servia desde a infância e os seus filhos já conheciam, é um Deus rico em misericórdia. Então, ela analisou aquela situação. Certamente, quando o credor bateu na porta e disse: olha, seu marido morreu, mas morreu e deixou uma dívida. A senhora precisa quitar essa dívida. E a mulher disse: eu não tenho como pagar. A dívida é alta, eu não tenho como pagar. Então, como era costume da época, aquele credor disse: se não tem como pagar, vou levar seus filhos como escravos, como meus empregados. Eles vão trabalhar de graça até que a dívida seja paga. Aquela mulher tinha duas opções: ou ela se conformava com a situação de derrota, ou ela dizia para ela mesma: eu tenho um Deus rico em misericórdia. Deus não vai deixar isso acontecer. Se você que está aqui comemorando este aniversário de 11 anos dessa igreja bonita, está com uma necessidade, e dentro de você está dizendo: embora eu tenha me esforçado e tenha bom ânimo, eu não consigo resolver essa situação, eu não consigo resolver esse problema. Eu tenho uma boa notícia para você: aquilo que você não pode, Ele pode. Aquilo que você não sabe, Ele sabe. Onde você não entra, Ele entra. Glória ao nome do Senhor. Então, esta necessidade humana, junto com a misericórdia divina, fez o operar o milagre. Mas o texto-chave de vocês é: esforça-te, tem bom ânimo, para que aconteça um milagre de Deus na igreja, na minha vida, no meu lar. Eu preciso entender qual é a dinâmica que Deus quer para fazer o milagre. Irmãos, nosso Deus é um Deus de surpresa. Nosso Deus é um Deus de surpresa. Há momentos que o milagre aconteceu sem sequer colocar a mão. Não é verdade? Algumas vezes o milagre foi assim: seja feito conforme a sua fé, e o milagre aconteceu. Houve momento que Jesus, para fazer o milagre, tocou. Houve momento que Jesus, para fazer o milagre, pegou pó da terra, cuspiu, fez um lodo, passou no olho, do cego, mandou que lavasse. Meu Deus! Teve momento que, para Jesus fazer o milagre, Ele só disse: Lázaro, vem para fora, e Lázaro veio. O que eu quero dizer para você nessa noite é que não há um padrão fixo que você possa dizer: o Senhor só faz assim. Não, Ele faz como Ele quer. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. A mim e a você só basta ter bom ânimo. Você se lembra daquele cego que estava à beira do caminho que levava a Jericó? Ele era cego, mas ouvia bem. E ele ouviu falar que Jesus vinha vindo. E quando ele ouviu falar que era Jesus, ele logo pensou: já ouvi falar que esse Jesus, ele diz que ele é o Messias. Se ele é o Messias, ele é o filho de Davi. Irmão. E aí o que ele fez? Ele pensou: a oportunidade do meu milagre está passando por aqui, e eu não sei se terei outra oportunidade como essa. Então ele começou a clamar e a gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi clamando. E aí os discípulos, que ainda estavam com uma capa de religiosidade, certamente pensaram: isso não faz parte da liturgia, não é para clamar desse jeito. E aí eles foram chegando perto do cego e diziam: cala a boca, cego, não incomoda o mestre. Passava outro, cheio de posição ministerial, e dizia: cala a boca, cego,
não incomode o mestre. Mas o mestre vem vindo, e o cego continua gritando. O texto diz, ele não se incomodava, e quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. O que acontece? O mestre está chegando, e a Bíblia diz que quando Jesus está passando por aquele cego, está escrito assim, e Jesus parou. E quando Jesus parou, Jesus disse, traga esse homem que está gritando até mim. Agora veja bem que os religiosos que mandaram ele calar a boca, chegaram nele e disseram, tem bom ânimo, o mestre te chama. Ô irmão, aquele cego era crente, porque se fosse eu, talvez ia dizer, bom ânimo já estou tendo faz tempo, eu estou gritando sem parar, vocês é que estavam me desanimando, ou pelo menos tentando me desanimar, mas bom ânimo ele tinha. Você está entendendo? Talvez a dificuldade, a luta, a enfermidade, o desemprego, o problema no casamento, com os filhos, talvez tudo isso venham como seta sobre a sua vida, tentando te desanimar. Mas eu vim aqui essa noite para dizer que se você tiver bom ânimo, o mestre vai parar diante de você nessa noite. Aleluia! E ele vai fazer a mesma pergunta que fez para aquele cego: o que queres que eu te faça? Jesus, ele faz como ele quer sempre. A dinâmica do milagre nessa situação da mulher que lemos. O profeta, quando entendeu a situação dela, primeiro ele leva um susto, e como homem ele diz, mas o que eu hei de te fazer? Ele avaliou o lado dele humano, disse, meu Deus, essa mulher precisa de muito dinheiro, mas o que eu vou fazer? Eu também não tenho. Em outras palavras, seria isso. Mas quem é de Deus, eu vou repetir o que eu já falei, sabe que o que você não tem, Ele tem. Você está entendendo? O que você não tem, Ele tem. E o profeta se lembra disso. Bem, eu não posso fazer, mas eu represento e anuncio um Deus que pode, um Deus que não conhece limites, um Deus que não conhece impedimento. E aí qual foi a dinâmica? A pergunta foi: declara-me, conta para mim, mulher, o que você tem em casa? E a primeira reação daquela mulher foi a reação que muitos de nós temos no dia a dia. Ela responde: tua serva não tem nada. Quantos de nós estamos aqui nessa noite achando que estamos aqui só assistindo um culto bonito de comemoração de aniversário da igreja? Estamos achando que estamos aqui, alguns de nós, como espectadores, mas ninguém está aqui como espectador. Nós estamos aqui porque temos alguma coisa a apresentar ao Senhor. Declara-me o que é que você tem. O que é que você tem? Aí você vai dizer: eu tenho meu nome escrito no livro da vida, por isso eu vim aqui agradecer àquele que me cadastrou no céu. Não é assim, irmão? Quando você tem um benefício para receber e chega lá no banco, e aí alguém fala assim: por gentileza, o documento. Você apresenta o documento, e alguém olha lá e diz: pode sacar, está tudo certo aqui. Mas quando você chega lá e apresenta, e alguém fala: o seu benefício ainda não chegou, é no 5º dia útil, você adiantou, volta outro dia. Você volta meio frustrado, né? Eu estava achando que era hoje, eu contei errado, achei que era hoje que eu podia sacar. Mas eu quero te dizer que aqui todo dia é dia de sacar. Você pode sacar no banco do Senhor, porque Ele já pagou o preço, e você tem alguma coisa para apresentar ao Senhor. Declara-me o que é que tem. E a mulher diz: tua serva não tem nada. Mas imediatamente, eu creio que foi o Espírito Santo que a fez lembrar, e ela diz: senão uma botija de azeite. Ela está querendo dizer: o que eu tenho é tão mínimo, que eu até esqueci que tenho, porque eu considero tão pouco, tão pequeno diante da minha necessidade, que eu até esqueci de mencionar assim logo de começo. É só uma botija. E talvez você esteja dizendo assim também: que eu tenho, pastor, é tão pouquinho, é tão pequeno, é tão insignificante. Mas eu queria te lembrar que é do pouquinho e do insignificante que Deus manifesta a sua glória.
Você consegue entender isso? Moisés, o que você tem na mão? Está clamando a mim, o que tem na mão? Só uma vara, Senhor. O que é uma vara diante do exército faraó que vem vindo atrás? Diante do mar vermelho que está na frente? O que é uma vara? É nada. Mas uma vara, quando Deus quer usar, ela abre o mar e faz o povo atravessar em caminho seco. Glória a Jesus. Declara-me. E a mulher diz: eu só tenho um pouquinho de azeite, ou uma botija de azeite. Então grave isso no seu coração. Para o nosso Deus, o pouco se transforma muito. Acredite nisso. E aí o que acontece? Quando ela fala, eu só tenho uma botija de azeite, aí Deus entra em ação com uma ordem. E o profeta diz: então você vai fazer o seguinte, você vai emprestar vasos, vasilhas, não poucas, porque quem crê que Deus vai fazer, não fica pensando em pouco, fica, irmão. Às vezes alguém pede oração pela casa própria e diz assim: pastor, ora por mim para Deus me dar pelo menos 2 cômodos. Eu fico pensando: ah, meu Deus, podia ter pedido uma casa com suíte, não é assim? Uma casa ampla. Ah, pastor, mas eu sou tão humilde, se Deus me der 2 cômodos, eu já estou feliz. Não, irmão, isso não é humildade, não, isso é não entender que nosso Deus pode ir além, 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 além do que nós pensamos ou pedimos. E então o profeta diz: empresta vasos, mas não empresta pouco, não. Você quer ter muita vitória, irmão? Esteja conectado com aquele que faz muito. 5 pães e 2 peixinhos alimentou a multidão, e ainda sobrou 12 cestos cheios, porque com Deus é assim, tem de sobra nessa noite, para mim e para você. Você acredita nisso? Glorifique ao Senhor. Aí aquela mulher vai emprestar de quem? Dos vizinhos. Se você nessa noite tivesse que emprestar alguma coisa de quem está do seu lado aí, você poderia fazer isso sem reserva? Dá uma olhadinha para quem está perto de você e pensa assim: se eu precisar emprestar alguma coisa desse meu amigo, dessa minha amiga, eu tenho liberdade para isso. Eu digo isso porque tem alguns irmãos, né, que dizem assim: eu vou na igreja, mas eu não tenho meia dúzia de pessoas que eu converso na igreja. Ó, irmão, está errado. Nós temos que ter comunhão uns com os outros, tá certo? Aquela mulher, ela tinha comunhão com os vizinhos, com certeza, porque quando os meninos batiam na casa dos vizinhos e diziam assim: a mamãe mandou pedir vaso emprestado, vaso vazio, quantos a senhora tiver? E aí levava. Batia na outra casa: a mamãe mandou emprestar vasos vazios, quantos sua mãe quer? Quantos a senhora puder? E levava mais aquele tanto. E a Bíblia diz que a mulher fez conforme a palavra do profeta. Segredo meu e seu de ver o milagre de Deus ser operado na nossa vida é obediência àquilo que o Senhor falou. Acontece que nós estamos vivendo uma época que todo mundo quer questionar tudo. Já pensou se aquela mulher dissesse: o que eu vou fazer com tanto vaso vazio dentro de casa? Esse homem não está entendendo. Mas ela não questionou, ela obedeceu. E a Bíblia diz que a ordem foi: empresta vasos não poucos, vasos vazios. Agora continua a ordem: entra e fecha a porta. Sabe por que muitos de nós não estamos recebendo milagre como os crentes antigamente? Porque nós estamos abrindo a porta na hora errada. Há momento que tem que fechar a porta. Fecha a porta para o mundanismo, fecha a porta para o pecado, fecha a porta para o divórcio, fecha a porta para a briga, fecha a porta para aquilo que não agrada ao Senhor. E aí você vai ver o milagre acontecer na sua casa. Aleluia. A Bíblia diz que os meninos traziam os vasos vazios. Olha o esforço, olha o bom ânimo de voltar em outra casa e pedir mais vaso, e volta correndo.
E o que a mulher está fazendo dentro de casa? Olha o que ela está fazendo. Ela só tinha uma botija. Lembra? Uma botija. Primeiro vaso vazio, o que ela faz? Tum, 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 tum. Está escutando o azeite cair? Tum, tum, tum. Caiu no primeiro. Encheu a vasilha. Mas a botija dela não está vazia, está cheia. Ela vai para a segunda, vasilha vazia. Tum, 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 tum. E o azeite vai caindo e vai enchendo. E enche a terceira e enche a quarta. Eu não sei quantas, mas o texto diz que chegou uma hora que ela diz para um dos filhos: traz mais. Porque crente é assim, né, irmão? Quando a gente está vendo Deus fazer, a gente quer mais. Não é assim? Traz mais. Ela se animou. Ela viu o milagre acontecer. Porque ela foi uma mulher obediente à ordem do Senhor. E quando ela diz: filho, traz mais. E o menino diz: não tem mais vaso vazio, mamãe. Aí está escrito na palavra: e o azeite parou. Eu quero te lembrar que o azeite não acabou. O azeite parou porque não tinha vaso vazio. Mas se nessa noite tiver vaso vazio, eu tenho notícia boa para você: o azeite não acabou. Ele está sendo derramado sobre os vasos que estão vazios, vazios de si, querendo se encher daquilo que é de Deus, daquilo que é divino, daquilo que é maravilhoso. Aleluia. O azeite parou. A mulher olha para todas aquelas vasilhas cheias de azeite, e ela diz: vou voltar no homem de Deus. Eu fui até ele, falei do problema, ele me deu ordens como eu deveria agir, eu agi, estou vendo esse tanto de azeite, agora eu preciso saber como é que termina esse milagre. O que eu faço com esse azeite? Qual vai ser a orientação? E ela volta e diz: homem de Deus, eu fiz conforme o Senhor falou. Todas as vasilhas que eu consegui estão cheias. E o homem de Deus diz: então vai, mulher, vende, paga as dívidas e vivei do resto. Às vezes a gente lê e ouve essa palavra e não para pensar que foi bastante azeite. E outro dia eu até falei lá na igreja onde servimos a Deus, eu disse, não sei se os irmãos que estão aqui hoje estavam lá nesse dia, eu disse: acho que nos dias da viúva o azeite estava no preço que está hoje no Brasil, porque 500 ml de azeite está 70, 80, não é assim, irmão? Tem azeite, 500 ml, cento e tantos reais. Oxe, azeite caro, não é assim? Acho que naqueles dias estava assim também, porque a Bíblia diz que ele diz: vai, vende isso tudo de azeite, paga a dívida. A dívida era alta. 2 filhos iam ser levados como escravos para trabalhar. Olha que dívida alta. Dava para pagar a dívida. E a boa notícia: vivei do resto. Eu estou caminhando para a nossa conclusão, mas eu queria que você pensasse: Deus, irmão, não faz nada de pouquinho na nossa vida. Deus não fica devendo nada para ninguém. São 11 anos de bênção, mas se Jesus não vier nos próximos 11 anos, nós vamos estar aqui comemorando 22 anos de vitória, 22 anos de crescimento, 22 anos. Lá em Cachoeira Paulista nós já estamos comemorando 85 anos que os missionários passaram no Vale do Paraíba e fundaram o trabalho em Cachoeira. E aí você pergunta: e como é que está, pastor? 85 anos. Eu vou dizer para vocês, a minha cidade tem 146 anos. Se você perguntar o que mudou na cidade em 146 anos, como um bom cachoeirense, mais comprometido com a verdade, eu vou dizer para você: pouca coisa mudou. Não tínhamos fábricas, continuamos não tendo. Não tínhamos um bom hospital, continuamos não tendo. Não tínhamos faculdades, continuamos não tendo. Agora pergunta para mim: e a igreja? Pode perguntar, eu quero ouvir. E a igreja? A igreja continua de pé. De pé. E crescendo para a glória de Deus. Crescendo para a glória de Deus. Porque é assim que Deus faz.
O azeite só para quando não tem mais vaso. Mas eu quero te convidar essa noite, para como assim a gente cantou, né? Eis-me aqui, usa-me. Que você possa dizer para o Senhor: Senhor, eu continuo como um vaso vazio, querendo ser cheio de Ti. Derrama sobre mim do Seu azeite, da Sua unção, da Sua bênção, da Sua graça. E eu quero te dizer, pode passar o tempo que passar, você vai viver do resto. E esse resto aqui não é no sentido, resto no português parece uma coisa ruim, né? Mas então vamos falar assim, viver do restante. Eu quero dizer para você que tem de Deus para todo o tempo da sua vida. Eu vi outro dia, já estou terminando, alguém postou no Facebook, uma irmã, uma senhora já de 80 e tantos anos, e ela está sofrendo de Alzheimer. E aí o seu filho pergunta, não sei se alguém aqui viu esse vídeo, muito bonito. O seu filho pergunta: senhora sabe quem sou eu? E aquela senhorinha, cabelinho branco, olha bem para ele e diz: você? Ah, desculpa, não estou lembrado. Filho dela, o Alzheimer. Não lembro, não. Aí mostrava uma foto: a senhora lembra quem é fulano? Mostrava de um outro filho. Não lembro. A senhora lembra quem foi fulano de tal? Nome do marido, do esposo que já tinha falecido. Ela diz: que eu saiba, eu não conheço essa pessoa. E ele, com aquela paciência, olha bem no olho da mãezinha com Alzheimer e diz: e a senhora se lembra quem é Jesus? Aí ela dá um sorriso e diz: Jesus é o Salvador da minha alma, é o que morreu na cruz e perdoou os meus pecados. Isso é viver do resto da unção, do azeite. Passa o tempo que passar, eu e você teremos de Deus sempre um renovo, sempre um novo milagre, sempre uma nova bênção, sempre resposta para a oração, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então esforça-te, sem esforço não tem milagre. Tem bom ânimo. Quando terminar o culto e alguém perguntar como está, você diga assim: estou muito bem. Mas pastor, eu sou crente, não posso mentir, eu não estou muito bem. Você acha que não está muito bem, mas você está. Não, pastor, você não está entendendo. O senhor não sabe o diagnóstico que o médico deu. Não, mas você está bem. Sabe por quê? Lembra daquela mulher que o filho morreu? E aí quando o profeta falou: vai bem contigo, ela falou: vai bem. Vai bem com o teu marido? Vai bem. Vai bem com o teu filho? Vai bem. Está morto no quartinho ali em cima, mas está tudo bem. Porque crente sabe que com Deus na vida tudo vai bem. Na quinta-feira passada nós estávamos no culto, e uma irmã que estava conosco de repente veio ao púlpito chorando: pastor, levanta um clamor, porque a minha filha, que mora aqui inclusive em São José, acabei de ter notícia que a minha filha desmaiou e o SAMU levou para o hospital e ela está na UTI. E os médicos não sabem o que é. Ela apagou, pastor, está na UTI. E eu dei um sorriso e disse: UTI é só para tratar melhor, irmã, não assusta. Nosso Deus entra na UTI, quem não entra somos nós. Mas Deus não tem que pedir licença para entrar na UTI. Não tem que pedir licença e perguntar para o porteiro: é hora de visita? Ele entra na UTI a hora que Ele quer e faz o que Ele quer. Aí eu falei: vamos levantar um clamor. Isso foi na outra quinta. A igreja orou e nós falamos: Senhor, entra naquela UTI em São José dos Campos, toca nela, Senhor, faz uma obra. E eu quero contar para vocês que ontem, fazendo uma semana, quem que entra bem bonito na igreja para o culto de quinta-feira? A irmã daqui de São José, que foi lá testemunhar que Jesus entrou na UTI e curou, e ela está bem para a glória do Senhor. Então acredite nisso. Enquanto eu e você nos esvaziarmos de nós mesmos, o Senhor vai nos encher daquilo que é do céu. E Ele está esperando pessoas com ousadia, pessoas que não se espantam, pessoas que não têm medo de dizer que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e que voltará. Deus abençoe a igreja. Eu desejo que, se Jesus não voltar, eu possa vir nos próximos aniversários dizer: parabéns, a igreja está crescendo, a igreja está alegre,
A adolescente já virou mocinha, não é assim? 11 anos, pré-adolescente. Mas daqui a pouquinho ela já está mocinha. Mas veja, a igreja é uma dinâmica, não é? Enquanto tem igreja comemorando 100 anos de fundação, tem igreja nascendo. Pastor Gil, o senhor saiu de Cachoeira Paulista, nós estávamos pagando a congregação do bairro do Imbauzinho. O senhor atuou ativamente nisso. O senhor acredita que nós já pagamos 3 terrenos depois daquilo? Aí para vocês de São José, vocês podem dizer: o que é 3 terrenos, pastor? Nós 3 terrenos é moleza. São José dos Campos, Petrobras, empresas, não é assim? Já estou sabendo que compraram casa aqui para o fundo. É assim mesmo, daqui a pouco compra o quarteirão. E glória a Deus, eu profetizo que vocês vão crescer para a glória de Deus. Amém? Mas falar de Cachoeira Paulista, comprar 3 terrenos, irmão Gil foi tesoureiro lá, viu? Pastor Gil sabe que às vezes a gente... Pastor Gil, queimou ali. É, pastor, espera virar o mês. Não, mas é só um ventilador. Pois é, mas tem que virar o mês. E de repente, nós falamos para a igreja: ó, abriu a Vila São José, uma nova vila, casas do CDHU. Lá ainda não chegou farmácia, lá ainda não chegou padaria, lá ainda não chegou açougue, mas a igreja já chegou. E nós já compramos 2 terrenos, porque o terreno é pequeno. Nós temos que fazer coisa grande para Jesus, não é assim? Terreninho pequenininho, aí vai fazer uma garaginha lá, escrever que é Assembleia de Deus. Ah, não, irmão, não vai combinar. Vão comprar logo 2 terrenos, que daí dá para fazer uma igreja maior. Aí os irmãos: mas pastor, e o dinheiro? O irmão Gil congregou lá, a irmã Sara sabe que eu sempre digo assim, pastor Ricardo: sabe onde que está o dinheiro para isso, irmão? Eu falei que vou comprar, mas vocês sabem onde que está o dinheiro para pagar isso? Os irmãos olham para mim, agora eles já até respondem: no bolso dos crentes, porque no meu não tem para aqueles terrenos. Mas aí eu falo: vocês têm, irmão, vão comprar? Quem? Aí os irmãos: amém. Então estamos pagando 3 terrenos, para a glória de Deus. 2 já está pago, estamos terminando o último, e o nome de Jesus está sendo glorificado. Eu estou contando isso como testemunho para dizer para você: saia daqui, quando alguém perguntar como é que está, você diga: está tudo bem, mas vai ficar melhor. Você pode falar para quem está do seu lado, e com isso eu encerro. Diga para quem está do seu lado: está tudo bem, mas vai ficar melhor. Você acredita nisso? Glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus.